Os filhos não herdam somente a herança financeira, não é só o seu dinheiro, eles herdam seus hábitos também, né? Sou casado já com a minha esposa, tenho um filho de 5 anos que vai fazer 6 agora em setembro e uma filha de 3 anos que faz 4 no início de 2026 e tô aqui para compartilhar esse vídeo com você que ou já tem filhos, mas principalmente você que deseja ter filhos, né? Muita gente me pergunta, pô, Rodrigo, como que você consegue trabalhar tão pouco, né? O pessoal acha pouco porque eu geralmente passo em média 5 horas por dia só no escritório, o restante do tempo eu tô dedicando a minha família ou algumas coisas de igreja, alguma coisa assim. Então, e antes eu era um cara de passar 14 horas por dia no escritório, então eu diminuí drasticamente isso e com uma equipe de 11 pessoas eu tenho o mesmo faturamento que eu tinha quando eu tinha 30 funcionários e 14 horas por dia de escritório. Hoje eu tenho 5 horas por dia de escritório, 12 funcionários e eu faço o mesmo faturamento, óbvio, com muito mais lucro inclusive, e consigo ter muito mais liberdade, muito mais tempo com os meus filhos principalmente, né? Mas esse não é um vídeo sobre empreendedorismo, esse é um vídeo sobre paternidade, mas também não é um vídeo para cagar regra sobre paternidade, mas é um vídeo para dar um testemunho sobre um pai que um dia perguntou pro seu filho, filhão, quais são as 5 coisas que o papai mais gosta? E das 5 coisas, nenhuma delas foi passar um tempo comigo. Ou seja, meu filho via que a minha prioridade não era ele. Tantos pais têm essa, né? Você chega para qualquer homem que tem filho e pergunta qual que é a sua prioridade, ele vai responder, minha família. Só que se eu abrir o Google a agenda dele, não vai ter nenhum compromisso na agenda que não seja de trabalho. Ou seja, você está como prioridade o seu trabalho. O que você fala é uma coisa, a sua atitude é outra. E eu não tô te julgando porque eu era assim. Como eu te disse, um dia eu cheguei no meu filho e eu quero que vocês tenham a mesma experiência. Chega pro seu filho e pergunta assim, filhão, quais são as 5 coisas que o papai mais gosta? E deixa ele falar. Meu filho na época falou, papai gosta de trabalhar no escritório, gosta de assistir corrida, gosta de andar de kart, gosta de sair pra jantar com a mamãe e ele não achou uma 5ª coisa, ele só falou 4. E isso foi mais ou menos uns 8 meses atrás. Da última vez que eu perguntei pra ele, ele falou que as coisas que eu mais gosto são dia do pai com os filhos e almoçar junto com a família. Ou seja, meu filho mudou a percepção dele em mais ou menos 8 meses sobre quem eu sou. E eu quero falar exatamente sobre isso, tá? Primeira coisa que eu quero falar sobre paternidade é que filhos nos forçam a ser mais produtivos. Só que a gente às vezes usa isso como desculpinha pra poder ficar de fuga no escritório. Tipo, às vezes, eu me incluo aqui, tá, gente? Eu ficava nessa mesa aqui, que tá aqui na frente. Eu ficava sentado aqui até 10 horas da noite pra não ter que ir pra casa e lidar com dar banho, organizar pra dormir e tudo mais. Eu era esse cara, eu fui esse cara durante muito tempo. Minha filha tinha 15 dias de vida e eu tava no escritório, não era aqui, era no outro escritório. Tava no escritório fazendo live 10, 9 horas da noite. Minha filha tinha 15 dias de vida e eu me orgulhava disso, porque eu falava que eu estava gerando dinheiro pra minha família, né? E isso tava errado. Pô, deu certo, tá tudo, mas tava errado. Porque no final das contas eu dizia que a minha família era uma prioridade, mas eu tava fazendo era uma fuga, né? Então, os filhos, eles querem só a gente perto. Então, como que a gente lida com isso, né? Como eu falei agora há pouco, filhos nos obrigam a ser mais produtivos. E ser produtivo significa fazer mais com menos, ou seja, você vai fazer mais em menos tempo. Então hoje eu já evito ficar de resenha no meu escritório. Quando eu chego aqui, eu chego para trabalhar, eu chego com foco, sento aqui, olho pra câmera, tô gravando, vou terminar, tem uma call, tem outra, tem não sei o que. Eu tenho meu dia organizado, de modo que eu não preciso ficar doido da cabeça, eu não preciso ficar trabalhando 14 horas no escritório, tá? E detalhe, eu não venho pra cá e fico 5 horas por dia aqui todos os dias, tem dia que eu não venho, eu tô falando de média, tá? Tem dias que eu venho, passo o dia inteiro, tem dias que eu venho só um períodozinho, tem dias que eu não venho, então eu consigo me organizar bem. Filhos obrigam a gente a ser mais produtivo, porque você quer ter mais tempo livre pra passar com eles, tá? E segundo, vale muito mais 10 minutos 100% dedicado ao seu filho de manhã do que você ficar a noite inteira do lado dele assistindo televisão com ele ou no celular. Cara, às vezes você fala que tá fazendo uma atividade com seu filho, mas você tá assistindo um filme com ele. Você não tá fazendo uma atividade com ele, velho. Você tá assistindo um filme. Você gosta do filme também. Eu lembro que eu colocava meu filho pra assistir os filmes de desenho que eu gostava, porque eu queria assistir também. E isso tudo inconsciente, tá? Então o meu conselho pra você que é pai ou que vai ser pai é se organize pra que o tempo que você dê pro seu filho, ainda que seja pouco, seja um tempo de extrema qualidade. E você não vai se arrepender daqui a algum tempo, porque o seu filho vai te amar muito, e não é só pra ele te amar, mas ele vai te amar a ponto de se espelhar em você e vai crescer pelos seus exemplos. Como eu te disse, o filho não herda só seu dinheiro, ele herda seus hábitos, né? O que você faz. Segunda coisa, filhos, eles repetem aquilo que eles veem. Então, se você grita com a sua esposa, se você discute na frente das crianças, se você briga ali, eles vão ver, eles vão saber. Então, já teve vezes do meu filho falar assim, papai e a mamãe de vez em quando briga. E a gente falou, pô, vamos parar de brigar na frente dele, porque isso aí é errado. Tipo, ele vai ver que aquilo ali acontece. Porque casais brigam, a gente tem discussão, a gente tem momentos de discussão, mas que seja depois, que seja em outro lugar. Tenha essa maturidade de entender que seu filho é uma criança, que ele vai repetir o seu comportamento, tá?
E outra coisa que eu até falei em outro vídeo, que é tenha mãos leves. O que é mãos leves? A mão que pode soltar alguma coisa por aquilo que é realmente importante. Durante muito tempo eu era um cara que eu falava pra minha esposa assim, amor, não conte comigo no meu horário de trabalho. Se eu tô no trabalho, não me liga, não me pede pra ir buscar a criança porque você não deu conta. Olha que babaca que eu era, eu falava isso pra minha mulher. Falava pra ela que eu não ia buscar os meninos na escola hora nenhuma, porque era obrigação dela, porque já que eu estou trabalhando e provendo. Só que ser provedor não é só prover dinheiro, é prover paz de espírito, comunhão do lar, prover seguro emocional pro seu filho. Então, cara, tenha mão leve pra entender. Seu cliente, ele não vai achar errado você virar pra ele e falar assim, cara, eu vou precisar remarcar a reunião porque eu tenho que buscar meus filhos na escola. Seu cliente não vai achar isso ruim. E aí você vai aos poucos ali soltando e tendo a mão leve pra soltar. E quando você vê, você não passava 14 horas produtivas no escritório, você só matava 14 horas do seu dia no seu escritório. E tudo que você fez em 14 horas dava sim pra fazer em bem menos tempo, tá? Outro ponto também, coloca na tua agenda, sabe o Google Agenda? Você deve utilizar ele pra se organizar, né? Algum Google Calendário, alguma coisa do tipo. Coloca as atividades com seus filhos na agenda. Eles têm que estar lá antes dos compromissos de trabalho. Porque, velho, se chegar na terça-feira, vou te dar um exemplo. Toda terça-feira à noite, a minha esposa dá aula num curso lá da igreja lá para mulheres. Então eu fico responsável sozinho pelas crianças. A escola das crianças acaba às 5h15 da tarde, 5h15 para 5h30, abre os portões lá para poder buscar os meninos. Eu coloco na minha agenda que 4 horas da tarde em diante, na terça, não entra nada, espaço fechado para buscar as crianças na escola. Se aparecer um cliente, um fechamento de 50 mil reais, eu vou dizer não. Eu vou falar pro meu vendedor, ou remarca ou fecha você. Eu não vou entrar na reunião, porque eu tenho um compromisso com meu filho. Agora, se não tivesse na agenda, e se eu não tivesse me comprometido publicamente com a minha esposa e com os meus filhos de que eu iria buscá-los, eu ia desmarcar, eu ia deixar, falar, não amor, busca lá e tal. Não, coloca na agenda como uma prioridade, tá? Então se você um dia quer ter filhos, um dia você pretende cuidar bem dos seus filhos, entenda isso, tá? E outra coisa que acho que é muito importante falar, e essa é mais para homens mesmo, que é o seguinte, primeiro, o principal e o maior motivo de divórcio no Brasil é financeiro, dinheiro. Dinheiro faz casal separar. O segundo principal motivo é o primeiro filho. Por quê? Olha que loucura. Quando nasce o primeiro filho, geralmente o homem fica um tempo em casa também. A mulher tem a licença maternidade, né, no trabalho dela, mas o homem tende a ficar um pouquinho mais perto e tudo mais e tal. E acaba que o homem não consegue parar quieto. Aí ele começa a ir numa vibe de querer ir pra academia, não, agora eu vou me cuidar, que não sei o que, tal. Aí você tá treinando, testosterona lá em cima, e sua esposa tá numa fase onde a dedicação dela é para o bebê. Os primeiros 6 meses da sua esposa, quando o filho nasce, ela não é mais sua esposa, ela é mãe do seu filho, depois ela volta a ser sua esposa. Depois ali do 6º, 7º mês, volta tudo normal, a rotina. E a maioria dos caras trai a mulher nessa fase. A maioria dos caras trai a mulher nessa fase. E deixa eu te falar um negócio, meu irmão, que foi o que me ajudou a passar por essa fase, graças a Deus sem nenhum deslize, que foi entender isso racionalmente. Ela não é a minha esposa durante esse período, ela é mãe do meu filho durante esse período. E eu vou ter a paciência, o discernimento de entender que, nossa, mas aí ela não tem mais desejo em mim, é só agora. Tudo passa. A fase difícil do filho dormir passa. A fase difícil dos hormônios da mulher passa. Tudo passa. E aí você não vai querer chegar lá na frente, olhar pra trás e falar, cara, eu estraguei meu relacionamento porque eu fui um egoísta, porque eu queria aquilo naquela hora. Para de ser um bebezão, tá? Se você vai ter filho, tenha essa responsabilidade de entender que a sua esposa não pode e não deve ser abandonada no início da vida do seu filho, só porque você é um egoístinha que quer a todo custo, tá ligado? Então fica atento em relação a isso, vigia essa parada, tá? Fica de boa, cara, fica em casa, dá atenção pra sua mulher o máximo que você puder, não fique inventando moda de ir pra rua, pra bar, pra restaurante, pra boteco, pra academia. Fica mais em casa quando seu filho nascer, velho. Faz esse exercício. Mas eu vou perder meu shape. Depois você ganha essa merda de novo. Depois você resolve, cara. Depois você resolve. Agora é a hora do seu filho. É só esse momento. Depois acaba. Depois seu filho ali com 6, 7 meses é a melhor fase. É a fase onde você consegue deixar o menino quietinho ali, e vocês vão pro quarto namorar, e o menino não dá trabalho. E é muito, muito, muito bom, velho, essa fase. Depois ele começa a conversar e aí ele já interage com você. Então, assim, é só um tempo, tá? Relaxa. A parte difícil da paternidade, ela muda com o tempo, mas as mais difíceis são essas primeiras, elas passam, tá? Então fique em paz, crie seus filhos com amor, né? E se puder, também com a palavra de Deus, tá? Uma das coisas que eu uso na minha família muito é a palavra de Deus. Meus filhos me vêm orando, me vêm lendo a Bíblia junto com a mãe deles, me vêm orando com a mãe deles. Meu filho sabe orar, com 5 anos de idade ele sabe orar bonitinho. Minha filha tá aprendendo, porque isso faz muita diferença. Bom, é isso. Isso são meus valores em relação à criação de filhos. Espero que tenha conseguido contribuir com você. Dá o like aí, se inscreve no canal, tamo junto, até mais.